E nós começamos o capítulo 36 com o Uroi chegando na forja do Oswaldo. O Uroi que tava sumido, né? Apareceu aí de novo, Uroi. Ei, Uroi. Aí ele tava lá na prisão, lá na cela, lá com os 40 detentos. O Uroi tá acabado, coitado. Aí ele chega, ele tá meio assim, em dúvida se ele entra pra falar ou não com o Oswaldo. Ele não sabe como que vai ser a reação dele. Se ele vai ficar feliz ou se ele vai querer saber por que ele demorou tanto. Desde que o Uroi concluiu a missão lá, espere, né? Com a missão pra ser o ajudante do apóstolo da justiça. Já se passaram 40 dias. Ele estava no hospital, né, internado. Aí ele aproveitou esse tempo também para ver se ele ia revelar ou não que ele era o primeiro jogador com a classe secundária. Aí ele deu um tempo do jogo e aí faz 3 dias que o Uroi voltou. E aí ele decidiu agora ir ver o Oswaldo. Aí ele tá entrando lá, hora que ele tá entrando, o Oswaldo tá saindo também. Ele fica todo feliz que o Oswaldo encontrou o Oswaldo, né? Ah, senhor Oswaldo! Fala, mestre, sou eu, o Uroi. Aí o Oswaldo fica, Uroi? Aí ele, sim, mestre, sou eu, Uroi. Aí ainda bem que eu te encontrei, seu babaca. Falou assim, eu te conheço, eu sei quem tu é. Por que você falou de mim lá pros cavaleiros que a gente se conhecia? Tu tá maluco, rapá? Eu fui desqualificado do meu torneio, jogado na cadeia, massacrado pelos cavaleiros. Ainda tive que seguir aquela garota maluca. Você sabe o tanto que eu sofri por sua culpa? Aí o Uroi, não, mestre, desculpe. Eu sinto muito, foi tudo culpa minha mesmo, viu? E aí o Oswaldo fica sem entender nada, né? Por que tá chamando eu de mestre? Será que ele, devido aos abusos lá da cadeia, ele ficou meio pancada? Ele não tá batendo muito bem, não. Ele falou, não, deixa pra lá, pode ir embora. Aí o Uroi fala, não, como assim? Pode ir embora? Embora pra onde? Ele fala, do lugar que você veio, do inferno que você veio, seu animal. Aí o Uroi fala, não, que é isso? Eu sou um descendente do lobo azul, eu não quebro promessas, não. Além disso, é muito mais vantajoso pro apóstolo da justiça e o seu parceiro estarem juntos. O meu lugar é o seu lado, mestre. Aí o Oswaldo fala, cara chato, viu? Aí o Uroi fala assim, ô mestre, deixa eu entrar na sua guilda, eu vou te servir, eu serei muito prestativo, deixa eu entrar na sua guilda se o senhor tiver uma. E o Oswaldo fala, não, cai fora logo, não quero graça com você não. Aí o Uroi fala, não, mas que isso, o senhor tem que criar uma guilda, o que é isso? Eu tenho certeza que multidões de pessoas vão se reunir ao senhor, um homem de coração tão justo, eu tenho certeza que ele não tá falando do Oswaldo, não é possível. Só que o Oswaldo tá puto, porque ele tá forjando um item que nem um maluco, ele precisa passar na missão de classe dele, ele precisa pagar as dívidas do mundo real, e ele não tá muito afim de conversar com o Uroi. Aí ele vira pro Uroi com a cara lá de satanizado mesmo, e fala assim, ó, some daqui, vai embora. Ele deixa lá o Uroi com a cara de tacho. Aí dali a gente tem um pequeno salto de tempo, a gente vê o Oswaldo indo lá no meio da floresta, e o Uroi como um bom stalker seguindo ele. Ele fala assim, não, mesmo que eu não possa desobedecer meu mestre, um descendente do Lobo Azul tem que estar sempre em dia com suas promessas. Aí a gente começa a ver o dia a dia do Oswaldo, eu acho que ele tá indo lá para aquele desfiladeiro da missão de classe dele, mas eu não tenho certeza. Tá indo, ele vai acender um fogo pra fazer uma janta, começa a chover, tá andando perto de uma montanha, cai pedra na cabeça dele. Ele vai comer um pedaço de pão, o passarinho rouba dele. Aí o Uroi vendo aquilo que tá acompanhando ele, ele fala, meu Deus, eu preciso proteger o meu mestre, eu nunca vi um bicho tão azarado igual ele, não é possível. E enquanto o Oswaldo tá ali nas suas buscas, né, tentando encontrar materiais e falhando miseravelmente, tá acontecendo um grande tumulto lá no mundo do jogo. Estavam explicando que no final da batalha contra a igreja do Yatan, lá no norte de Winston, o poder do Yatan se manifestou. E assim nascia a oitava serva, que é a Júlia. Ela tinha conseguido transcender os limites de uma maga negra e tinha conseguido renascer completamente. Com isso, a influência da igreja do Yatan começou a crescer ao redor do continente. O nível mínimo dos seguidores do Yatan só subiu. Ele passou de 160 para 170, e se ela continuar a crescer desse jeito, a igreja do Yatan vai ser ampla e influente o suficiente para fundar sua própria nação. E para impedir o crescimento da igreja do Yatan, várias nações deram missões para os seus jogadores, né, para tentar parar esse avanço. E aí a gente tem ali um prelúdio de uma batalha entre a Aliança e a Igreja do Yatan. A gente tem a apresentação dos dois frontes, né? Que é o Mago Negro Talos, é o primeiro bispo da Igreja do Yatan, e o Conde Stein, que é do Reino Eterno, né? É a primeira vez que eu tô vendo, inclusive, o Conde Stein. E esse era o começo de uma guerra que ia mudar o futuro completamente do continente. Dali a gente corta e a gente tem ali umas notícias, né? As pessoas comentando, né, no canal do Satisfy sobre essa guerra entre a Aliança e a Igreja do Yatan. E o aumento, inclusive, de
notícias nunca foi tão grande como tá sendo agora. E ali a gente tem uma entrevista, né? O cara tá falando sobre tá pedindo a informação para um outro convidado sobre a situação da igreja. E esse convidado ele tá explicando que a causa de tudo é a oitava serva. Inclusive eles achavam que ela era um NPC e eles descobriram recentemente que ela é uma jogadora. E os caras ligaram, né? O próprio apresentador do jornal fala que se ela é uma jogadora só pode ser uma pessoa, que é a Júlia, a bruxa de sangue, a quinta colocada do ranking unificado. E aí o mundo inteiro estava envolvido nessa guerra entre a Aliança e a igreja do Yatan. E é aí que o Oswaldo entra nessa história. Chega uma missão para ele do continente, uma missão de derrotar 25 membros da igreja do Yatan. E ele fala que essa missão já apareceu várias vezes para ele ultimamente e como todas as anteriores, ele tá ignorando. E não só ele, obviamente existiam outros jogadores que também não estavam nem aí para essa guerrinha. Ou pelo menos eles achavam que era uma guerrinha, né? E a gente vê ali um pensamento do Oswaldo que ele gostaria de subir, né, na sua missão de classe. Graças aos minérios que ele pegou e ao martelo que ele craftou, ele conseguiu criar mais equipamentos raros e épicos. Mas mesmo craftando esse tipo de equipamento, para ele chegar no desfiladeiro de Kessan, que é onde ele vai encontrar a esgrima de Pagma para conseguir concluir a missão de classe. Ele tá falando que o desfiladeiro é um dos piores lugares que tem no norte. O terreno é perigoso, as cavernas escondidas também estão cheias de monstros do nível 160, no mínimo. E ele lembra que é para aquele lado mesmo que ele foi fazer a missão do Conde Ashur, lá do começo. E ele já tinha morrido umas 10 vezes só para tentar chegar lá. E quem tá vendo lá o Oswaldo se lamentando, mas não tá entendendo nada, é o Uroi. O Uroi tá doido para falar com ele, mas ele tem medo do Oswaldo achar ruim, né? O Uroi tá se demonstrando um belo de um cagão. E o Oswaldo fica calculando as suas chances. Ele sabe que ele tá mais forte que antes, mas ele acha que ele não tem chance nenhuma. Ele quer ficar overgeared com a espada Dainsleif. Daí o nome da série, né? Overgeared, uma pequena coincidência aqui sobre o nome da série, né? Overgeared, pra você que é um animal e não sabe, significa ficar super equipado. Ou seja, extremamente mais forte por causa dos seus itens. E aí ele tem um insight. Ele fala, opa, overgeared? Já sei, tive uma ideia. Aí ele levanta, vai olhar nos status dele. E ele lembrou da Fracasso. Como ele conhece já todos os monstros do desfiladeiro, que ele já morreu várias vezes, contanto que não seja algo muito absurdo, ele consegue criar um item parecido com a Fracasso, não é? Que consiga ser especialmente feito para counterar aqueles monstros daquela área. E mesmo que ele não consiga, ele sabe que vale a pena tentar, afinal ele vai conseguir muita experiência. E enquanto o continente inteiro está em guerra, lá no norte, um item totalmente novo vai ser criado. Esse novo item do Oswaldo. E aí fica pro capítulo 37. E a gente começa o capítulo 37 com uma breve explicação sobre o desfiladeiro de Kessan. Esse desfiladeiro, que é uma das 5 áreas proibidas do Reino Eterno, o reino do Conde Instai, é um lugar onde há muitas cavernas ocultas espalhadas. E nessas cavernas existem monstros de nível 160 ou superior. E a gente volta lá no Oswaldo pensando na criação do próximo item para counterar esses monstros. É óbvio que ele tá pensando que ele precisa usar todas as chances dele para ganhar dinheiro porque ele tem que pagar as dívidas da família dele. E ele não vai ter tempo para ficar upando. E a única escolha que sobrou vai ser usar a habilidade de criação de itens. Criação do ferreiro lendário. Ele pode usar 6 vezes, ele já usou uma para criar a Fracasso. A primeira coisa que ele pensa é no terreno. Afinal, o terreno do desfiladeiro é bem árduo e fica difícil para ele andar lá. Mas o que realmente incomoda o Oswaldo são os monstros de nível 160. Além de serem super fortes, como eles ficam nas cavernas que estão escondidas, eles costumam pegar os jogadores na mocosa, na surpresa. E aí ele acha que ele precisa criar no mínimo uma espada igual a espada autotranscendental que ele vendeu. Só que ele acha que é impossível criar outro item daquele jeito. Mal sabe ele, né? E aí ele olha pro chão, vê lá umas formigas andando e vê que as formigas desviaram de um galho de árvore. E aí você pensa, o que tá acontecendo com o Oswaldo? Tá usando crack? Ele tá louco? Tá tendo devaneios? E ele se toca do óbvio, que não é necessariamente obrigado a enfrentar os monstros daquela área. E aí ele pensa que ele poderia tentar evitar eles usando um tipo de manto de invisibilidade ou algo assim. E aí ele vai perguntar pro Khan se o Khan conhece algum material bom para criar itens de furtividade. Aí o Khan fala, materiais para itens de furtividade? Eu acho que escamas de dragão prateado seriam úteis. Ao contrário dos outros dragões, os dragões de prata são cautelosos e discretos. Suas escamas possuem uma coloração de camuflagem que os deixam invisíveis para os olhos dos humanos. As suas escamas são perfeitas para criar itens de furtividade, Shiryu. O Oswaldo fala, bom, interessante, né, Khan? Mas assim, além de serem itens invisíveis para os humanos, como você acabou de falar, são itens de uma das espécies mais fortes do jogo, que são os dragões, né? Como que você acha que eu vou conseguir isso aí, hein, Khan? Aí o Khan fala assim, bom, é verdade, Oswaldo. Eu tenho certeza que quase nenhum humano jamais conseguiu escamas de dragões. O equipamento mais famoso entre os itens de furtividade é a capa de invisibilidade feita por Kruger. Ele foi um alfaiate lendário de 200
200 anos atrás. Aí o Oswaldo fala, alfaiate? Como assim? E aí o Khan continua. Fala, bom, há outro material para itens de furtividade, Oswaldo. As escamas das sílfides, elas são pequenas fadas do ar. Elas também possuem uma coloração de camuflagem. As escamas de dragão são tão rígidas que podem ser consideradas minério, mas as escamas das sílfides são finas e consideradas um tecido. Portanto, os itens criados das escamas das sílfides são especialidade dos alfaiates e não dos ferreiros. Aí o Oswaldo fica meio sem graça, né? Porque ele não é alfaiate, ele é ferreiro, mas ele vai tentar. E aí ele começa lá a criação, mesmo sabendo que ele não é a classe recomendada para isso. Ele vai começar a criar a capa, e aí o que ele pensa? Bom, às vezes os ferreiros criam itens com couro. Então, se tiver algum problema, o próprio sistema vai avisar ele que ele não pode criar aquele item. E os requisitos que ele colocou de uma capa e com escama de sílfide foram aprovados. E aí agora o sistema pede para ele desenhar o item. E aí ele tá pensando, né? Uma coisa simples, sem graça, mas pelo menos com um capuz. E ele tem que tomar cuidado para não ficar parecendo com uma roupa de sacerdote. Ao mesmo tempo tem que ser algo confortável. E aí ele faz um tipo ali de moletom. E aí chega na parte dele descrever as características do item. E ele sabe que ele não pode exagerar igual na Fracasso, né? Fracasso ele chutou o pau. Aí ele começa falando que a primeira coisa que ela tem que fazer é esconder completamente a aparência de alguém. Somente. E aí o sistema avisa para ele que vai ser reduzido, né? Mais um ponto do sistema de criação. Ele vai ficar só com 3 agora, e começa a criar. O jogo faz a própria correção automática, como fez com a Fracasso, e cria ali a capa de invisibilidade que ele queria, né? O moletom, no caso. Na verdade, ficou bem da hora. Vamos ver as especificações. Ele é de rank único, durabilidade, defesa, isso aí pra mim não interessa. Ele tem a velocidade de movimento de mais 30%, tem a descrição de que é uma capa elaborada por um ferreiro lendário, informa também que o usuário vai ficar oculto assim que equipar ela, mas o efeito vai ser desativado se ele for atacado por um inimigo. Ela também dá 20% de resistência ao vento, não tem restrições de uso. O Oswaldo, assim como a gente, também estava vendo a descrição do item, né? Ficou bem impressionado porque além da invisibilidade, ela também dá velocidade de movimento e resistência ao vento. E o Oswaldo gostou, ficou legal, ficou da hora. E ele precisa só agora das 20 escamas de sílfides. Aí ele vai perguntar pro Khan, né? Como que ele consegue as escamas de sílfides. Aí o Khan racha da cara dele e fala que se ele não for um elementarista, ele nem vai conseguir enxergar elas. Como que ele acha que ele vai caçar elas? E é óbvio que o Oswaldo fica puto com ele, porque ele nunca avisa essas coisas antes. Ele só dá a informação. Depois que o Oswaldo vai lá e faz uma cagada, ele avisa que é impossível. E ele fica mó de cara, porque ele criou o item, teve todo o trabalho, tá lá, tá pronto. Só precisa dos materiais pra terminar. E aí o Khan fala pra ele assim: calma, Oswaldo, escuta aqui, seu animal. Você pode conseguir escamas de sílfides, mesmo sem enxergá-las. Você só precisa caçar os orques do gelo, nos campos de neve do norte. Eles têm um sexto sentido que os permite detectar e caçar sílfides. Além de tudo, eles gostam de guardar as suas escamas como tesouro. E mesmo tendo uma fraqueza contra o fogo, eles são maiores, mais espertos e mais fortes do que os orcs comuns. E aí o Oswaldo fica animado e fala: opa, então vai dar certo, porque os orcs não são tão fortes. Ele acha que contanto que ele consiga resistir ao frio, tá feito. E aí ele já fala pro Khan que ele vai precisar de um método de produção para uma armadura resistente ao frio. Aí o Khan já passa a letra para ele, fala para ele usar o couro de urso pardo gigante. E o Oswaldo fala: não, agora que eu tô com meu martelo, filho, agora eu vou arregaçar. Da última vez eu fiz um item épico, pai tá estourado, você vai ver. E ali a gente corta e vai pro dia seguinte. Como a gente sabe que a gente tá falando do Oswaldo, e ele é o cara mais azarado desse jogo, é óbvio que ele não conseguiu fazer um item épico. Ele conseguiu fazer lá uma armadura normal, armadura de couro de urso pardo gigante. Ela é excelente contra o frio, mas vulnerável contra ataques simples. Dá 15% de resistência ao gelo, ou frio. E tem ali umas restrições bem básicas, nível 30 e maestria intermediária com armadura de couro. O Oswaldo, óbvio, tá puto com os desenvolvedores do jogo, mas fazer o quê? Eu acho que é mais culpa dele do que dos desenvolvedores. E aí ele fala, ele precisa terminar a armadura, né? Ele precisa fazer as outras partes. Ele fala, não, eu vou me concentrar, que eu tenho certeza que nos próximos aqui eu vou fazer um negócio da hora. Não vou deixar isso acontecer não, deixa comigo. E a gente pula ali, dá um salto de tempo de novo e vai pro dia da caçada. O Khan deseja que ele tome cuidado, né? Fala que eles são perigosos pra ele não se enganar. E a gente vai ver lá os equipamentos que o Oswaldo conseguiu. Que foi o gorro de couro de urso pardo gigante, normal. Capa de couro de urso pardo gigante, normal. E ele conseguiu a manopla de couro de urso pardo gigante,
gigante, raro, e, mais especial ainda, a bota de grandioso urso pardo gigante, que é épico. Não é o que ele queria, mas é melhor do que nada. Ele vai sofrer algumas penalidades por não cumprir as restrições de uso, mas nada que vá atrapalhar ele. Ele tá com um conjunto de urso pardo completo, defesa de mais 60 e resistência de 60% ao frio. E aí ele pergunta, né, pro Khan, porque na verdade ele foi fazendo os itens separados e virou esse conjunto. Ele pergunta pro Khan se foi o que o Khan tinha passado, as instruções para um conjunto. E aí o Khan falou, não, eu normalmente eu faço os itens um por um, só sigo as instruções. Você só conseguiu isso porque você escolheu as proporções perfeitas. Ou simplesmente porque ele é o descendente de Pagma, né? O Oswaldo fica animado, finalmente, pega a adaga ideal e ele vai partir para caçar os orcs. Ele dá adeus pro Khan, pede para ele cuidar bem da forja e fala que já tá indo. E essa foi a primeira vez que o Oswaldo se preparou apropriadamente para uma caçada. Só que tem uma coisa que ele não sabia, que o Khan não contou para ele, talvez porque não tinha também essa informação. Mas a taxa de drop de escamas de sílfides era de menos de 1%. E vale lembrar que ele precisaria de 20. E aí, a gente termina o capítulo 37. E antes de você ir embora, não esquece de dar uma passada lá no canal e conferir a nossa playlist de Overgeared. Também agora vou estar lançando Minha Esposa é a Rainha Demônio. Provavelmente eu vou estar atualizando a playlist também. Dá uma conferida lá, vê se você não perdeu nenhum vídeo. Se você gostou do vídeo até aqui, deixa o like, comenta, compartilha. Se sentir vontade também, se inscreve aí no canal. Vou deixar o meu QR Code aí na tela para quem quiser estar me ajudando de alguma maneira. Assim como aqui na descrição do vídeo, tem o meu e-mail para você fazer qualquer doação. Eu ficaria muito grato. Então é isso, Multiloucos. Mais uma vez, obrigado pela companhia de vocês até o final do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou!